Fim do ano é o momento que a gente começa a rever o que a gente fez nesse período e também é o momento que a gente começa a criar metas, pensando no que a gente pode fazer diferente nesse próximo ciclo. Então, uma meta que eu gostaria de sugerir para vocês é: vamos incluir autores indígenas nas suas leituras? Hoje eu trouxe 2 dicas de livros que foram lançados pela Todavia e pela Baião, o selo para infâncias da Todavia, escritos por autores indígenas. O primeiro deles é O Caminho para a Casa de Barro, do Jatalu Tupã Jecupé. Ele é um artista indígena do Rio Grande do Sul que concorreu ao Prêmio Pipa nos anos de 2022 e 2024. Uma coisa interessante é que assim que eu bati o olho nessa ilustração aqui, eu lembrei do trabalho dele que ficou bastante tempo no Museu das Culturas Indígenas aqui em São Paulo. É evidente no trabalho dele, e fica claro também aqui nesse livro, esse encontro entre o território ancestral e a urbanidade. É um trabalho muito bonito que ele fez em conjunto com a Rita Carelli. E embora ele seja um livro para o público infantil, ele tem uma poesia aqui que com certeza abarca todas as idades. O segundo livro é O Dono das Palavras, a história do meu avô, do Yamaluí Kuikuro Merinaku. Ele, como diz aqui, é inspirado pela vida do avô dele, o Nahui Kuikuro, que foi um dos primeiros indígenas do Alto Xingu a aprender o português. A gente sabe que, diferente dos povos de primeiro contato do litoral, os povos do Xingu só foram ter seus primeiros contatos com o não indígena lá para o final do século XVIII. Mas as trocas mesmo aconteceram só no século passado. Inclusive, muitos povos que vivem ali na região do Xingu não falam o português, seja às vezes por escolha mesmo ou por falta de necessidade. E o fato do Nahum saber falar o português fez com que ele fosse um dos principais pontos de contato, não só para troca de conhecimento, mas para a luta em defesa do território. A gente vê isso não só pelas coisas que o Yamaluí conta, mas também pelas inúmeras fotografias que registram esses momentos históricos. Logo no início do livro, Yamaluí demonstra também como os povos indígenas muitas vezes são apagados do protagonismo das suas próprias histórias. E ele conta aqui pra gente o que motivou ele a escrever esse livro. Depois de assistir o filme Xingu, dirigido por Karl Hamburger, comecei a pensar em escrever um livro sobre meu avô. Eu sabia que meu avô tinha sido um grande lutador pela demarcação da terra indígena do Xingu. Foi protagonista em defender os direitos indígenas do Xingu e grande personagem na história dos irmãos Vilas Boas, mas infelizmente o nome dele não aparece no filme. Outra coisa interessante também é que esse aqui é um livro bilíngue que foi escrito primeiro na língua Kuikuro e depois traduzido para o português, e isso traz uma simbologia muito forte, porque o avô do Yamaluí precisou aprender o português para transmitir a sua sabedoria. E agora nós temos a oportunidade de ver através dos olhos dele, na sua língua originária. Para mim isso é muito emocionante porque ele cria uma ponte verdadeira, que não é só a imposição do português aos povos indígenas. E por último, eu queria dizer assim que essa é uma edição muito cuidadosa, tem uns detalhes assim que me deixaram muito impressionada. Por exemplo, como esse aqui é um livro bilíngue, a gente tem o título em português aqui na frente e o título original aqui na parte de trás. Aqui no final também tem toda a cronologia da vida do Nahum e uma série de notas também contextualizando os momentos históricos que estão sendo abordados aqui no livro. Enfim, gente, eu adorei. Então eu convido vocês a colocarem a literatura indígena como um objetivo pro ano que vem e quem sabe até incentivar outras pessoas a te acompanharem nessa meta. E agora vocês já sabem por onde começar.